E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz? Como é que estão as coisas? Tudo legal? Como é que está a vida? Como é que está aí o viver aí de vocês? Tudo tranquilo? Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970. Mais uma vez estou aqui pedindo para você dar uma curtida no vídeo, se inscrever no canal e comentar, né? O comentário que você quiser. Sinta-se livre aí para fazer o que você quiser, para você comentar o que você quiser. Comente, fale o que você achou do vídeo, etc, 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 beleza? Ó, então curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Se você quiser também dar uma contribuída com o canal, 988-290-767-91, beleza? Você está aqui, você aqui é livre para você fazer o que você quiser, beleza? Então já já nós voltaremos aqui com um vídeo bacaninha, que a gente está terminando aqui de fazer a montagem dele, para depois, ó, postar pro YouTube, beleza, gente? Então, ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, valeu? Até a próxima, já já. Então, mais uma vez aqui fechando uma série, né, de livros. Mais uma vez aqui, diante de tantos, né, que a gente sempre está procurando ler essas séries que, em geral, as pessoas, né, as distopias, as séries mais longas, que tem um, o dois, o três, o quatro, o cinco. A gente fez a série toda do Duna e tá pretendendo ainda pegar dois livros ainda do filho do Frank Herbert ainda para fechar. São dois livros ainda que ele fez lá arrumou uns papéis lá do pai lá e resolveu fazer dois livros ainda para, segundo ele, fechar a série do Duna. Então faltando dois. Tem um Fundação, tem a série do Stephen King lá da Torre Negra. Então a gente está sempre lendo aqui uns materiais que são assim literaturas a longo prazo, né? Que você começa a ler um livro e depois você vai perceber que tem dois, três, etc, etc na frente. Então eu concluí finalmente esse Convergente, a série Divergente. Ó, vou botar aqui, ó, o primeiro livro, Divergente, depois o segundo e esse aqui, o terceiro. Nós estamos concluindo a leitura desse material que assim, no meu entender, valeu. Pode dizer assim, valeu. Porque eu tô vindo de um trauma que eu consegui. Eu tava lendo o Conto da Aia. E aquilo ali não é distopia, aquela distopia bem mal escrita, ruim pra caramba. E assim, todos os adolescentes que gostam, que curtem leitura, que estão aí, né, nessa ideia de o que eu devo ler, o que eu pego, o que eu não pego. Ó, uma série excelente, com um final bacana. Eu não vi o filme, para dizer assim, porque o segundo eu vi o filme e eu achei que tinham feito modificações com relação ao livro, então eu preferi dessa vez assim, quando se eu concluir esse vídeo, eu vou sentar e vou assistir o terceiro filme. Eu não fiz porque tem uma pequena confusão ali que embaralha a leitura, que embaralha a resenha, porque ou você está fazendo a resenha do livro ou está fazendo do filme. Eles fizeram algumas modificações e eu acredito que aqui também eles devam fazer modificações pro final do livro. Porque como o final do livro aqui é desconcertante com relação ao que você costuma ler aí, ou você costuma ver de filme, ou ler em séries, etc, etc, que eles sempre têm um final feliz, aqui não tem um final feliz, beleza? Que não tem um final feliz. Eu não vou abrir muito, porque eu posso correr o risco de... A não ser que você tenha assistido o filme, eu não sei como eu não sei como é que foi o filme, não sei dizer se eles concordaram com o final do livro aqui, ou eles fizeram uma modificação para não perder a ideia. De repente vai lá na frente e resolvam fazer um quarto filme, um quinto filme, etc, com os personagens que tem aqui no livro. Aí talvez eles tenham feito alguma modificação no filme. Eu não vi, tá? Eu não vi, beleza? Eu não vi o filme. A resenha é sobre o livro. No segundo eu fiz a mescla de filme e livro e deu uma confusão danada. Eu preferi dessa vez deixar para lá e só assistir o filme depois que eu fizesse a resenha, para não comprometer aqui e eu fazer confusões entre situações que tem no filme e no livro. A Veronica Hoff, ela fecha bem o livro. A história ainda vai pegar o acontecimento, né, passado do segundo livro, então ela faz uma ponte entre o segundo e o terceiro, que é bem costumeiro. Então a atriz, a Beatriz,
ela tá em conflito, aquele conflito dela com a ideia do pai e da mãe morta, né, que morreram em combate. E tem aqui duas visões no livro. Tem a visão do Tobias, né, que é o namorado dela, e tem a visão dela. São as duas visões do mundo que permeiam aqui os vários. Cara, são quantos capítulos esse livro? São quase 40 capítulos. Deixa eu ver aqui. Tararau, porque é capítulo pra caramba. E aí há uma divisão entre o pensamento da Beatriz e do Tobias, o 4. Então são 56 capítulos. Aí você pode botar aí meia, metade para um, metade para outro. Você vai ter a visão da Beatriz sobre os acontecimentos, sobre o que é esse mundo, né? Esse mundo pós-apocalíptico, esse mundo estranho. Porque você vai descobrir aqui algumas coisas que, assim, parece que eles estão fazendo uma experiência genética. Eles estão fazendo experiências genéticas com alguns grupos em algum local. Por exemplo, Chicago foi escolhido para acontecer esses experimentos genéticos. Aí você vai entender que é algo que eu achava esquisito assim no primeiro e segundo livro, que eu falei, essa situação que está nesse mundo desse pessoal aí, da audácia, esses grupos, né? Esses grupos minoritários, mas que estão inseridos dentro desses contextos aí. O que é isso? É só aí nesse mundo? E o resto do planeta? Como é que fica? Como é que está essa situação? A Verônica Hoff vai explicar aqui. Ela vai colocar muito bem o que aconteceu com o planeta, entendeu? E o que aconteceu naquele universo ali que a Beatriz e os grupos ali, eles estão ali se degladiando em guerra. Estão aí em guerra. Os grupos eles estão em batalha, eles estão em guerra o tempo todo. E isso fica muito, muito forte, muito claro na história. Quer ver? Eu vou dar uma lida aqui logo na página, logo no comecinho aqui, no capítulo 15, né, a visão da Beatriz. Ó, tira uma foto do bolso. O homem diante de mim, David, está nela, ao lado da minha mãe, com o rosto um pouco menos enrugado e um pouco mais magro. Cubro o rosto da minha mãe com a ponta do dedo. Toda a esperança dentro de mim já desapareceu. Se minha mãe, meu pai ou os meus amigos estivessem vivos, eles estariam nos esperando na porta. Eu deveria saber que o que aconteceu com a Mar, seja lá o que foi, não poderia se repetir. É bem interessante nessas duas visões, tanto do Tobias quanto da Beatriz, atriz, né? Que o conflito do Tobias é com o pai e com a mãe, né? Com Marcos e com a mãe. Evelyn, se eu não estou enganado. Me corrija se eu estiver enganado. Mas esse conflito, o tipo de criação que o Tobias teve, rigoroso do pai, essa raiva que ele tem tanto do pai quanto da mãe, mas esse problema que ele tem com os pais, essa dor da infância, essa dor do pai ser um ser assim completamente o pai, esse conflito do pai, né? Esse conflito paterno e materno que ele tem, o Tobias se incomoda pra caramba ele. Mas engraçado, já a Beatriz, ela tem o conflito, não seria o conflito, mas a dor da perda, né? Porque ela tem um irmão que é um mau caráter, né? O irmão é um mau caráter que ainda, e o pai e a mãe morreram, e ela vive esse conflito, essa saudade, essa falta, né? Essa falta do pai e da mãe na história, né? Com ela. Entendeu? E páginas e páginas falando disso, quer dizer, a importância da família, a importância de uma boa criação, a importância de ter pais presentes na vida, né, de uma criança, de um adolescente, o tanto que isso lá na frente faz falta, quando você tem o seu pai que não é presente, ou uma mãe que não é presente, é esse conflito dos dois, é engraçado, tanto do Tobias quanto da Beatriz. Isso vai passar páginas e páginas e páginas e páginas sendo falado. Essa falta que o pai e a mãe da Beatriz faz para ela, né? E a presença e a distância que o Tobias tem da mãe e do pai. A mãe se envolve lá ele descobre que a mãe tá viva, ele achou que a mãe tinha morrido, e ele fica naquela o pai é algo que perturba ele o tempo todo, o perturbo mental dele é atingido, dói, machuca ele pra caramba, essa presença do pai, ele até pensa em eliminar o pai na hora da história,
na hora na história, ele pensa em eliminar, porque isso é algo que incomoda ele. Então ela vai falando aqui, ó. Aí o cara, né? Meu nome é David. Como Zoe já te deve ter lhe informado, sou líder do departamento de auxílio genético. Tentarei ao máximo explicar as coisas, diz ele. A primeira coisa que vocês devem saber é que as informações que Edith Pryor lhe ofereceu são apenas parcialmente verdadeiras. Aí a Beatriz, né, pensando, né, mental dela. Ao falar o nome Pryor, ele pousa os olhos em mim. Meu corpo estremece de ansiedade. Quando vi aquele vídeo, fiquei desesperada por respostas e estou prestes a ouvi-las. Ela lhes deu apenas as informações de que vocês precisavam para alcançar os objetivos necessários para os nossos experimentos, diz David. E em muitos casos isso significou simplificar em excesso, omitir e até mentir. Agora vocês estão aqui, nada disso será mais preciso. Aqui o Tobias vai falar, né? Vocês não param de falar sobre experimentos, diz Tobias. Que experimentos? Sim, já vou falar sobre isso. David olha para Amã. Para onde eles começaram quando explicaram isso a vocês? Não importa onde você começa, não há como isso ser fácil de aceitar, diz Amã, cutucando suas cutículas. David considera a sua resposta por um instante, depois pingarreia. Há muito tempo, o governo dos Estados Unidos... O quê? Pergunta Uriah. É um país, diz Amar, um país grande, tem fronteiras estabelecidas e seu próprio governo. E estamos no meio dele agora. Podemos falar sobre isso mais tarde. Continue, senhor. Aí David aperta o botão contra a palma da mão. Aí começa, né? Há alguns séculos o governo desse país se interessou em incutir certos comportamentos desejáveis em seus cidadãos. Estudos haviam indicado que tendências violentas poderiam ser explicadas em parte pelos genes de uma pessoa. Um gene denominado assassino foi o primeiro deles, mas houve muitos outros, como predisposições genéticas para covardia, desonestidade, falta de inteligência, ou seja, todas as características que acabam contribuindo para uma sociedade degradada. Eles nos ensinaram que as facções... Aqui é a Beatriz pensando, né? Eles nos ensinaram que as facções foram formadas para resolver um problema, ou seja, o problema das nossas naturezas falhas. Parece que as pessoas que David está descrevendo, seja lá quem forem, também acreditavam nesse problema. Sei muito pouco sobre genética. Apenas o que posso ver passando de pais para filhos. No meu rosto e nos rostos dos meus amigos. Não consigo imaginar alguém isolando um gene de assassinato, covardia ou desonestidade. Essas coisas parecem nebulosas demais para terem uma localização concreta no corpo de uma pessoa. Mas não sou nenhum cientista. A Beatriz pensando, né? Aí o David continua. É claro que há muitos fatores que determinam a personalidade de uma pessoa, como a criação e as experiências, continuou David. Apesar da paz e prosperidade que reinavam nesse país quase um século atrás, pareceu vantajoso para nossos antepassados reduzir, através da correção, os riscos de que essas qualidades indesejáveis surgissem em nossa população, ou seja, ditaram a humanidade. Percebe que tem alguma coisa aqui meio podre, né? Há algo de podre no reino da Dinamarca, como dizia lá no Hamlet. Foi assim que nasceu o experimento de manipulação genética. Para que qualquer tipo de manipulação genética se manifeste, são necessárias várias gerações, mas as pessoas foram selecionadas da população geral em grandes números, de acordo com seus históricos e comportamentos, e elas tiveram a opção de dar um presente para as futuras gerações, uma alteração genética que tornaria seus descendentes um pouquinho melhores. Aí a Beatriz, né, olha para as outras pessoas. Aí Peter está torcendo a boca, como diz, né, a testa de cara. Sinto que não estou ouvindo nada de novo, apenas a mesma filosofia que originou as facções, só que nesse caso levando as pessoas a manipularem seus genes em vez de se separarem em grupos de acordo com suas virtudes. Eu entendo, de certa forma até concordo, mas não entendo o que tem a ver conosco aqui e agora. Engraçado, né? Você está lendo um livro, assim, isso me passou o tempo todo, né? Você está lendo um livro que é 2013, 2014, novíssimo. Novíssimo. Mas você fica... Mas você lendo, você se projeta lá na frente se eles não vão estar fazendo isso lá daqui a 30, 40 anos, ou se não estão fazendo agora e a gente não está sabendo.
mas daqui a 30 ou 40 anos eles já não estão fazendo essas manipulações genéticas, ou se isso aqui a Verônica Hoff, ela recebeu informações privilegiadas para estar escrevendo esse material aqui para depois virar cinema, ou as pessoas assistem os filmes e se acostumam com a ideia, né? Teoria da conspiração, menino. Aí o David continua aqui, né? Porque eu leio coisas de 1970, 1969, coisas que os caras estavam falando lá em 1970, 50 anos atrás, que está acontecendo exatamente aqui, está nas nossas barbas aqui, hoje, acontecendo hoje, coisas que eles escreviam nos livros lá 50 anos atrás, que está rolando hoje, tá? Só para eu não perder só para não perder o fio da meada aqui do pensamento, beleza? Ó, o David continua aqui. Mas quando as manipulações genéticas começaram a fazer efeito, as alterações tiveram consequências desastrosas. Ocorre que a experiência resultou não em genes corrigidos, mas em genes danificados, diz o David. Se você tira o medo, a falta de inteligência ou a desonestidade de uma pessoa, acaba tirando também a sua compaixão. Isso é bem laranja mecânica, né? Isso é bem laranja mecânica. Se você tirar a agressividade de uma pessoa, tira também a sua motivação ou a sua habilidade de se impor. Laranja mecânica. É onde ela foi beber a fonte, hein? Se você tira o egoísmo de uma pessoa, tira também seu senso de autopreservação. Se vocês pensarem a respeito, tenho certeza de que entenderão exatamente sobre o que eu estou falando. Aí a Beatriz aqui, né? Listo cada uma das qualidades na minha cabeça conforme ele as menciona. Medo, falta de inteligência, desonestidade, agressividade, egoísmo. Ele está mesmo falando sobre as facções e tem razão em afirmar que cada facção perde algo ao ganhar uma virtude. A audácia, corajosa, mas cruel. A erudição, inteligente, mas vaidosa. A amizade, pacífica, mas passiva. A fraqueza, honesta, mas insensível. A abnegação, altruísta, mas sufocante. Nós discutimos nos outros vídeos, né? Você que assistiu os outros vídeos, que são cada um dessas facções aqui, né? São os grupos que estão dentro desse, as pessoas estão dentro desses grupos como se fossem faixas. Mas a Beatriz, por exemplo, ela é uma divergente, né? Ela pode estar em qualquer um desses aqui sem nenhum problema. A humanidade nunca foi perfeita, mas as alterações genéticas pioraram as coisas. Isso se manifestou no que chamamos de Guerra da Pureza. Uma guerra civil travada por quem tinha genes danificados contra o governo e todos os que tinham genes puros. A Guerra da Pureza causou um grau de destruição sem precedente no território americano, dizimando quase metade da população do país. Aí o outro, a imagem está disponível. Um mapa aparece do monitor sobre a cabeça de David. É uma forma que não conheço e não sei ao certo o que representa, mas está coberto com áreas de luzes rosa, vermelhas e marrons. Esse é o nosso país antes da Guerra da Pureza, explica David. E isso é depois. A luz começa a desaparecer e as áreas iluminadas encolhem como poças secando sob o sol. De repente percebo que as luzes representam pessoas. Pessoas desaparecendo, suas luzes se apagando. Encaro o monitor sem conseguir assimilar uma perda tão substancial. Quando a guerra por fim terminou, continuou David, a população exigiu uma solução permanente para o problema genético e foi assim que o Departamento de Auxílio Genético foi formado. Com todo o conhecimento científico do nosso governo, ao dispor nossos predecessores, desenvolver experimentos para restaurar a humanidade ao seu estado de pureza genética. Eles pediram que indivíduos geneticamente danificados se apresentassem para que o departamento pudesse alterar seus genes. Em seguida, eles foram colocados em ambientes seguros, onde ficariam por um longo período, equipados com versões básicas dos soros para ajudá-los a controlar sua sociedade. Eles esperariam pela passagem do tempo, pela passagem das gerações, para que cada uma produzisse seres humanos mais geneticamente curados. Ou como vocês os conhecem agora, divergente! É o que eu falei, são os divergentes. Aqui, ó. Aí de novo a Beatriz, né, pensando aqui, né? Desde que Tori me falou sobre o termo usado para definir o que sou, divergente, quero saber o que significa. E eis a resposta mais simples que recebi. Divergente significa que meus genes estão curados, puros, inteiros. Eu deveria me sentir aliviada por enfim saber a resposta, mas sinto apenas que algo está fora do lugar, uma voz no fundo da minha mente.
Pensei que Divergente explicasse tudo que sou e tudo que pode ser, o que posso ser. Talvez eu estivesse errada. A maioria das pessoas que não estão, que não é uma divergente, não é divergente como a Beatriz, são as pessoas que estão em facções, estão lá lutando nas facções, né? Como ela tinha listado, né? Ela tinha listado as várias facções em luta, em guerra. E ela não, ela é uma pessoa normal. A Beatriz é uma pessoa normal, sem problema. Os outros não, são os chamados anormais. A ela, né? Ela pensando, né? Começo a perder o fôlego à medida que as revelações penetram na minha mente e o meu coração e que David desvela as camadas de mentiras e segredos. Levo a mão ao peito para sentir o meu coração e tentar me controlar. Aí o David continua. Sua cidade é um desses experimentos de cura genética e de longe o mais bem sucedido por causa da extensão de modificação comportamental, ou seja, as facções lá em Chicago, né? Que é como se fosse uma bolha. Aí a gente vai descobrir que o pessoal que estava dentro dessas bolhas, né, lá em Chicago e outros locais de experimentação, eles viviam como se fosse o show de Truman, né? Viviam sendo observados o tempo todo. Fizesse o que fizesse. Eles eram experimentos. Eles eram seres dentro de uma bolha sendo experimentados. E o pessoal ficava de fora assistindo. Tipo o show de Truman. Aí o David continua, né? As facções foram uma tentativa dos nossos predecessores de incorporar um elemento de estímulo ao experimento. Eles descobriram que a mera correção genética não era suficiente para alterar a maneira como as pessoas se comportavam. Uma nova ordem social combinada à modificação genética foi determinada como a solução mais completa para os problemas comportamentais decorrentes da danificação genética. Assim, eu volto a dizer, o livro é muito interessante, muito legal, muito interessante. Assim, como eu tinha dito, né, do Conto da Aia, que é um livro pretensioso, eu fiz vídeo no canal, que tem no canal. Esse aqui não é pretensioso. Eu até fico com medo, de certa forma, porque o que está aqui dentro, que está aqui nos 3 livros, pode ser que lá daqui a algumas gerações ou esteja acontecendo e eu não estou sabendo, só vão descobrir daqui a algum tempo. O que está colocado aqui é mesmo mais ou menos um manual, né? Um manual de manipulação genética. Manual de manipulação genética. Muito interessante. E os adolescentes leem isso aqui e os adolescentes assistem os filmes, né? Assistem os filmes. Eu fiquei lendo assim, estarrecido. Aí o David, né? Mais tarde as facções foram introduzidas na maioria dos nossos outros experimentos, 3 dos quais continuam ativos. Nós nos esforçamos muito para proteger e observar vocês e também para aprender com vocês. É o que eu falei, né? Eles estavam sendo observados o tempo todo. Aí a Beatriz fica louca, né? Quando sabe um negócio desse, né? Que ela, obviamente, ela tem intimidades com o namorado, né? Com o Tobias. E assim, os caras estavam assistindo tudo, do acordar ao dormir. Eita! Olha lá, Divergente é o nome que decidimos dar àqueles que alcançaram o nível desejado de cura genética, explica David. Queríamos nos certificar de que os líderes da sua cidade os valorizassem. Não esperávamos que a líder da erudição começasse a caçá-los ou que a abnegação revelasse a ela o que eles são. E ao contrário do que diz Edith Pryor, nunca planejamos de fato que vocês nos enviassem um exército divergente. Afinal, não precisamos da sua ajuda. Precisamos apenas que seus genes curados permaneçam intactos e que sejam passados para gerações futuras. Olha lá. Então, aí o Caleb, né? O Caleb, o irmão da Beatriz, né? O covardão. Então você está dizendo que quem não é divergente é danificado? Diz o Caleb, sua voz soa trêmula. Nunca pensei que veria Caleb prestes a chorar por algo assim, mas estou vendo agora. Aí ela pensando, né? Controle-se, diga a mim mesma. Depois respire fundo, bem devagar. Aí o David continua, né? Geneticamente danificado, sim, diz o David. No entanto, ficamos surpresos em descobrir a eficácia do componente de modificação comportamental do experimento da nossa cidade. Há até pouco tempo, ele ajudou bastante a solucionar os problemas comportamentais que, em princípio, tornaram a manipulação genética problemática. Portanto, de maneira geral, seria impossível saber apenas pelo comportamento de uma pessoa se seus genes são danificados ou curados.
Aí o Caleb, sou inteligente. Você está dizendo que, como meus antepassados foram alterados para serem inteligentes, eu, seu descendente, não posso ser compassivo por completo. Eu e todas as outras pessoas geneticamente danificadas somos limitados por nossos genes danificados e os divergentes não. Porque aí ele vai, é como se fosse uma justificativa. Já que ele é um, ele é um geneticamente modificado e alterado, né, limitado, aí as coisas que ele fez de errado, há uma justificativa. Ele pode dar uma justificativa para si mesmo, para as besteiras, para as coisas que ele fez. Entendeu? E a Beatriz vai perceber isso, né? Vai perceber isso, quer dizer, eu boto a culpa nos meus genes alterados. As coisas que eu fiz, o fato de ter pego a irmã e mandado quase ela à morte, a falta de caráter é culpa dos genes que foram modificados. Entendeu? Olha lá, genes não são tudo, diz Amar. Pessoas, inclusive as geneticamente danificadas, fazem escolhas. É isso que importa. Aí a Beatriz vai pensar, né? Pensa em meu pai, nascido na erudição e não divergente, um homem que não tinha outra escolha senão ser inteligente, escolhendo a abnegação, encarando uma batalha para a vida toda contra sua própria natureza e vencendo-a no fim. Um homem em guerra consigo mesmo, assim como eu estou em guerra consigo mesmo. Essa guerra interna não parece produto de dano genético, mas é completa e puramente humana. Aí, olha, ela olha para Tobias, ele está esgotado, tão curvado, tá cansado dessas coisas todas. Aí vai ter, né? Muita informação é pouca. É muita informação para vocês processarem. Aí ela diz, muita informação. Ela pensa, muita informação é pouca. Tem outra passagem aqui que eu separei. Porque, por isso que eu tô falando, é interessante esse livro. É interessante até para os adolescentes, né? Para você que... Você para e pensa um pouco sobre o mundo que está à sua volta. É muito importante você ler essas coisas e fazer reflexões. Se refletir sobre o que está nessas páginas aqui. Assim, muito bem escrito, tá? É uma leitura aparentemente de entretenimento, uma leitura de entretenimento, mas que tem muitas coisas aqui, né? Até essa linha, né? Uma escolha pode te transformar, uma escolha pode te destruir. Uma escolha vai te definir, são os caminhos, né? E a própria Beatriz, ela toma decisões, né? Ela toma decisões que podem até mesmo chegar a custar a própria vida dela, né? São decisões que ela toma e essas decisões vão refletir até no final do livro, tá? Olha só, eu vou dar o spoiler aqui da história do final, mas se você quiser parar aqui, tá? Se você quiser parar aqui nesse momento, para aqui nesse momento aqui do vídeo aqui, que eu vou contar, né? Vou contar, principalmente que muitas pessoas assistiram o filme, eu não sei se o filme tem o mesmo final, mas eu vou dar o spoiler aqui, tá? Mas se você, vou contar aqui, 1, 2, 3, você pode, né, parar de assistir aqui se você não quiser saber do final do livro. O que acontece no final do livro? No final da história, né? No final da saga. Tem o irmão Caleb. O Caleb, ele vai destruir, né? Para ele poder se resolver, né? Por conta dos tantos erros que ele cometeu ao longo da história, né? Ao longo da história aqui, ele pede para ser uma espécie de homem-bomba para destruir o complexo lá desse David aqui, desse manipulador aqui. Então o que acontece? Eles vão espalhar uma espécie de veneno, né, no ar, que vai... Eles querem espalhar esse veneno no ar que vai matar um monte de gente, esse pessoal do David. Vai fazer uma limpa. E o que acontece? O Caleb, então, ele se predispõe a... ele ir como se fosse um homem-bomba, né? Uma espécie de homem-bomba e destruir com esse... Sabe que é uma missão que não tem volta. E a Beatriz, ela acha isso muito interessante, muito legal, assim, fazer. O irmão finalmente tomou jeito na vida, né? Só que, no final, quando eles estão se dirigindo lá pro lugar lá, a Beatriz pensa assim, não, eu não vou deixar o meu irmão fazer esse tipo de coisa. Eu não vou permitir que ele faça esse tipo de coisa. Ela toma essas decisões, né? A escolha.
Ela toma a decisão de ela ir, né? Ela vai enfrentar o tal do David. Ela vai enfrentar o tal do David e no final ela acaba morrendo. No final ela acaba morrendo. Ela sacrifica. Ela sacrifica. É aquela ideia, né? Eu me sacrifico pelas pessoas, eu me sacrifico pelo mundo, né? É a própria ideia assim, ela vira quase uma espécie de Cristo. Ela morre pelos pecados do mundo. Ela vai, o tal do David acaba matando ela, mas ela consegue cumprir a missão. Ela destrói com o arsenal lá dos caras, né? E ao mesmo tempo ela acaba sendo assassinada pelo sujeito. E o cara acaba morrendo também no final da história. Spoiler, tá, gente? Spoiler. Mas eu pedi justamente para não, se ele quisesse parar, podia parar. Por isso que eu digo que é um livrinho bem interessante. Eu tinha separado várias passagens aqui, mas elas são bem longas, né? Porque eles conversam bastante. Tem muito texto aqui. Aí eu falei, não, é melhor que as pessoas leiam, né? Melhor que as pessoas assistam o filme. Eu vou depois, né, que acabar de gravar o vídeo, eu vou assistir o filme. E aí eu quero justamente fazer a comparação, se eles mudaram. Eu tô curioso para ver se eles mudaram o final, se eles não deixaram a Beatriz morrer no filme. Porque eles, bem a cara deles fazerem isso, viu? Eu tava doido para falar que isso é a minha dúvida. Que vai que eles queiram fazer o filme 4, o filme 5 ou outras continuações, né? Aí, como esse pessoal gosta de dinheiro, aí matar personagem não é uma coisa que o povo gosta, né? Então eu tô curioso pra ver isso. Aí, só completar isso, as facções estão em guerra, né? Estão todo mundo em guerra. E a solução vai ser exatamente essa. Eles vão ter que pro mundo voltar a ser o que era antes. Então a Beatriz se sacrifica, ela morre. E aí o Tobias fica viúvo, por dizer assim, né? O Tobias fica viúvo. Mas ao mesmo tempo ele faz as pazes com a mãe. Mas não chega a fazer as pazes com o pai. Mas com a mãe ele faz. E eles têm dá pra ter um tipo de relação, entendeu? Um tipo de relação. Porque ele fica muito abalado. O final pra ele foi muito triste. Perder a Beatriz foi um negócio muito triste pra ele. E até ele se recuperar, existem passagens de tempo aqui no final do livro. Aí quando ela morre, aí deixa de ter a linha de pensamento dela, os capítulos, né? E fica só o Tobias só na história. É uma série interessante, valeu a pena. Eu confesso que eu não estava botando muita fé, né? Material escrito por agora de distopia. Não estava botando muita fé, mas esse livro aqui, ele é um bom entretenimento. Você vai viajar de avião, pega e leva os 3 livros que você vai se divertir. É muito bom, muito bem escrito e tem um bom final. Um final bem interessante quando a Beatriz morre e o Tobias fica solitário lá. Tem a Cristina, tem alguns amigos que se salvam. Muitos personagens morrem, aquela coisa toda, né? Que vale bastante a pena. Beleza? Então, ó. Curta o vídeo, o Convergente, né? O Convergente, o terceiro livro da série Divergente. Uma escolha vai te definir. Escrito pela Verônica Hoff. Vou botar aqui o nome do tradutor aqui, né? Para o português. Lucas Peterson. Aqui, ó. Aí tem o Divergente, o Insurgente e o terceiro, o Convergente. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Ó, curta o vídeo, se inscrevam no canal e comentem. Eu sou o Paulo, do canal Paulo da Arma 1970, beleza? Curta o vídeo. Assistam, já você que chegou aqui, ó, muito obrigado. Se você não viu os outros 2 vídeos, assistem aí no canal, beleza? Tem aí os 2 outros vídeos e a gente tá fechando aqui a trilogia do Divergente, o livro Convergente. Beleza? Valeu? Até a próxima. Tchau!